Não importa a sua tradição ou a sua crença. Esta aula vai ser uma das mais importantes para a sua evolução pessoal e para a sua evolução espiritual. Presta atenção, que eu vou falar sobre a teoria e prática do amor e como isto é fundamental para que você alcance paz mental e a capacidade de realização daquilo que você quer na sua vida. Olá, meu nome é Vitor, sou especialista em psicologia junguiana, sou formado em economia e também ordenado na tradição do Zen, além de ser professor certificado de Ashtanga Yoga, mas tudo isso não interessa agora. O que interessa é você, e você ir até o final desse vídeo para entender a teoria e a prática do amor. E como entender isso é fundamental para a sua evolução pessoal, não importa a sua tradição, ou se você acredita em algo, se você tem a sua crença, isso também vai ser fundamental para o seu desenvolvimento dentro da tua crença, da tua prática espiritual, tá bom? Me acompanha nesse vídeo. Presta atenção quando Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Nós estamos usando 3 pontos de referência nessa fala: a Deus, o próximo e si mesmo. Você entende que ele está usando a relação de amor para esses 3 pontos de referência? O nível superior, o externo e o interno. A Deus, ao próximo, externo, e a si mesmo, interno. Tentando nos fazer expandir nessa condição de amor. E vários outros ensinamentos de Jesus falam nessa direção. E eu vou trazer para você outros ensinamentos de outras tradições que vão nessa mesma linha e que falam sobre esse treinamento, de como a gente pode expandir isso. Então, eu vou falar primeiro da tradição que eu sou ordenado, vou falar do budismo, tá? No budismo existem as 4 qualidades incomensuráveis. Por que são chamadas incomensuráveis? São chamadas incomensuráveis porque as 4 qualidades são, assim, de uma medida que não é possível perceber de tão grande é o valor dela. E esse ensinamento era um ensinamento do caminho de realização que o Buda dava. Meu professor Thich Nhat Hanh, um dos maiores professores da história do budismo, e inclusive, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King, que foi um dos maiores pastores evangélicos da história, um dos mais importantes pastores evangélicos da história. Foi amigo e indicado em leituras, em referências, em palestras. Thomas Merton, um dos maiores escritores da Igreja Católica. E o que o Thich Nhat Hanh falava sobre essas 4 qualidades incomensuráveis? Falava sobre true love, verdadeiro amor. Ele chamava que essas 4 qualidades eram o verdadeiro amor. Eu quero explorar isso com vocês, tá bom? Essas 4 qualidades. A primeira delas é chamada de Maitri. O que é Maitri? Maitri é a capacidade de amar de uma maneira companheira, amar de uma maneira de colega, amar de estar ao lado, amar de estar junto, né? Eu digo que esse amar é um amar de amigo, né? Porque às vezes o amor de casal às vezes cria muitas exigências, e pode ser o amor de casal, mas o amor de amigo é mais fácil de explicar, né? Porque a gente aceita muitas vezes as falhas dos amigos, né? Que às vezes a gente nem aceita do companheiro, da companheira, tá? Então é esse amor companheiro, tá? Esse amor assim de estar ao lado, esse amor de acolhimento, esse Maitri, essa condição. Esse é um dos componentes então do verdadeiro amor. Maitri, o segundo, Karuna, que é compaixão. O que é compaixão? A capacidade de perceber a emoção do outro. A capacidade de amar dentro dessa condição, né? De perceber o que faz o outro sofrer, perceber o quanto é difícil para o outro superar algumas questões de sofrimento.
Então, esse é Maitri, tá? Essa capacidade de compaixão, desenvolver isso no budismo, especialmente trabalhado e importante dentro das práticas, né? Tanto que se diz que o Dalai Lama é o Buda, é uma manifestação do Buda da compaixão, né? Uma manifestação da compaixão do Buda, melhor dizendo, tá bom? E depois nós temos a terceira qualidade, que é mudita. O que é mudita? A capacidade de alegrar-se com os outros, estar alegre com a realização dos outros especialmente, mas poder se alegrar, poder sorrir, poder se divertir, poder estar feliz, né? Se permitir estar feliz, né? Com o acontecimento das outras pessoas, da vida das outras pessoas, do que acontece à nossa volta, com o florescer, com o crescer dos outros. E por último, o Peksha, que é essa questão de equilíbrio, equanimidade, de ter uma mente que tem uma visão das coisas, que tem uma visão que percebe as situações de uma forma equânime. Se você olhar, a equanimidade está muito ligada a um posicionamento espiritual. E aí vamos relacionar as 4 qualidades incomensuráveis do budismo com o ensinamento de Jesus. Né? Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então você vê que essa questão, né, do amor, da compaixão, né, a compaixão em relação ao próximo, né, e essa questão da mudita, da alegria, está muito relacionado com o ensinamento de Jesus. Né? Essa visão equânime está muito relacionada à visão espiritual, à percepção do todo, essa percepção de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Existe uma correlação, um posicionamento mediante a vida muito similar das duas formas. Mas eu quero ir além, para você perceber como isso é um treinamento. Né? No hinduísmo, baseado na tradição védica, se fala em Brahma Vihara, caminho para Deus. Brahma, né, posicionamento de Deus, Vihara, caminho. Então nós temos como seguir um caminho espiritual. Como que é isso? As mesmas 4 qualidades que o budismo destaca. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Então, dentro da tradição védica, aparecem os textos falando dessas 4 comportamentos, dessas 4 qualidades, como as qualidades que levam você a um caminho espiritual. Olha que curioso, outra tradição, uma terceira tradição, que valoriza isso também. Nós temos então a questão do yoga. O yoga também trabalha, só que o yoga não coloca nesse aspecto de qualidades, nem como nos Vedas, o aspecto de prática dessas quatro características. O yoga, ele coloca como o resultado que você começa a ter quando você começa a praticar direito. Qual que é a ideia de Patanjali? Né? Ele coloca ali, logo no primeiro capítulo do Yoga Sutra, ele apresenta isso, dizendo que se você desenvolver uma mente concentrada que supera os obstáculos da vida, né? Ele vai falar dos obstáculos que perturbam a mente, né? O torpor, a preguiça, as dificuldades físicas, né? a confusão mental. Ele explora isso, né? No total de 9 grandes obstáculos da mente. Mas ele vai falar que a saída para isso é desenvolver essa capacidade de foco, a capacidade de concentração, a capacidade de estabilizar a mente. Então, quando Patanjali apresenta isso, ele diz o primeiro resultado que você tem de começar a desenvolver uma mente treinada, uma mente mais estável, é o quê? É a condição de 4 qualidades que vão surgir daí. Olha que legal! Então, a partir do momento que você começa a se desenvolver no seu caminho espiritual, vão surgir esses 4 resultados. Né? Esse amor amigo, essa questão de compaixão, né? Essa capacidade de se condoer com as pessoas, a questão da alegria e vai surgir também esse comportamento equânime. Então eu quero colocar isso para vocês entenderem que diferentes tradições, né? E eu não quero aqui ficar explorando, né, mais e mais tradições, né? Eu acabei falando de 4 tradições, né? Mas a gente vai achar isso, por exemplo, também, que é mais uma tradição para falar isso, o taoísmo, a tradição chinesa, né? A partir do momento em que no taoísmo se fala da harmonização do yin e do yang e da característica, né, de perceber o externo e o interno e integrar o externo e o interno, né, o movimento de expansão e o movimento, né, de introspecção, perceber toda essa movimentação e fazer o abraçar, o acolhimento, o entendimento dessa movimentação, ele vai falar desse posicionamento espiritual dentro da noção de percepção da manifestação do mundo. Então também é uma condição, né, de compreensão, né, um amor
que vai, que doa, e um amor que também acolhe, que também recebe. Então nós temos também essa manifestação de profunda compreensão, de profundo cuidado, de profunda atenção com os movimentos, o meu movimento e o movimento do outro, né? E essa capacidade de integração disso. Ou seja, eu vou encontrar o exercício do amor também no taoísmo chinês. Gente, preste atenção. Então, nós vamos ver esse elemento presente nessas diferentes tradições. E com certeza na forma como você também já estudou ou você já aprendeu a sua tradição. Agora, o ponto é como que a gente coloca isso em treinamento, como que a gente coloca isso na condição de exercer uma vida onde isso se faça mais presente. Como que eu faço esse processo de elevação? Como que eu faço esse processo de crescimento? E aí tem esse ponto fundamental que eu quero explicar para você. E tem a ver com o que eu comecei falando, desse aspecto de Jesus ter falado, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Já tem uma dica importante de como nós devemos fazer esse processo, de como devemos olhar a nossa prática, que é a questão de começarmos com esse amor, com esse cuidado, com essa gentileza, com essa compaixão consigo próprio. Você usar o seu diálogo interno, usar a voz interna de uma maneira que você possa fazer isso de forma mais gentil, de forma mais caridosa. Você está se escutando? Você está escutando suas emoções? Você está escutando o que você gostaria de fazer? Você está atento ao seu caminho? Você está buscando nesse seu caminho uma forma gentil de seguir em frente? Você fala com gentileza com você mesmo? Você fala de forma cuidadosa? Você cuida de você? Você se alimenta de uma forma cuidadosa em relação a você mesmo? Você cuida do seu corpo? Você cuida da sua rotina? Você dorme de maneira adequada com o que você realmente precisa dormir? São questões importantes para você ver o nível do cuidado que você tem com você mesmo. E se você elaborar uma maneira mais cuidadosa de falar consigo, uma linguagem mais cuidadosa de falar consigo mesmo, você vai, a partir disto, expandir, desabrochar, falar de uma maneira, você vai começar a falar de uma maneira mais gentil com o outro, com o próximo. Vai entender melhor a demanda do próximo, porque você vai entender as suas demandas. Nossa, como eu tenho dificuldade com isso, e às vezes o outro vai expressar com você com a mesma dificuldade, e você vai poder entender, nossa, eu também às vezes tenho essa dificuldade, talvez eu tenha que ter um pouco de paciência com ele. E nossa, e quando eu estou com dor, como eu fico impaciente? E quando eu estou com fome, como eu fico impaciente? Olha, será que ele não está impaciente por causa da dor, por causa da fome? Então a gente começa a perceber melhor o outro, mas é a expansão do seu amor, é a expansão, e o quanto Jesus foi sábio ao nos colocar esse caminho, né? E aí, nesse sentido, quando você expande esse amor, quando você expande esse cuidado, essa gentileza que você tem consigo, você expande para o próximo, você amplia a sua condição de consciência, você amplia a sua condição de percepção, de noção do seu ao redor. E isso faz com que você tenha uma percepção melhor do mundo, de Deus, da sua religiosidade, de tudo que te envolve. E isso requer treinamento. E o treinamento começa com você. Então, o que eu tenho colocado para todos os meus alunos, para as pessoas que estão passando pelo processo terapêutico, que estão fazendo trabalho de terapia comigo, a questão principal é você fazer o seu treinamento. E a meditação é uma forma de treinamento. Por quê? Porque na meditação você para, você escuta, você percebe o que está se passando consigo, que tipo de projeção mental, que tipo de tela mental você tem, que tipo de voz você produz internamente, qual a qualidade disso? E você pode adocicar, você pode tornar isso mais gentil, você pode melhorar isso. Que padrões internos você anda produzindo? A prática do yoga é a mesma coisa. A hora que eu movimento o meu corpo, a hora que eu alongo o meu corpo, a hora que eu mudo os padrões do meu corpo, quais as sensações, quais as percepções, eu consigo fazer isso de uma forma gentil, eu consigo trabalhar isso de uma maneira a me perceber melhor, e ao fazer isso, eu vou estar colocando mais consciência, mais
mais atenção, mais gentileza no meu movimento. E aí eu vou para o meu trabalho com o treinamento em relação ao meu movimento. E meu trabalho passa a ser uma expansão da minha prática. Quando você perceber que o seu trabalho é uma expansão da sua prática, é uma expansão do seu movimento, é uma expansão da sua meditação, é uma expansão do seu cuidado, você vai conectar, aí você vai fazer o yoga, você vai perceber que o interno e o externo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, é o trabalho, é o exercício, mas você começa com esse amor, com esse cuidado com a sua prática de yoga, com a sua prática da sua atividade física, o cuidado com o seu corpo físico, o cuidado com a sua mente, o cuidado com a sua escuta em relação a si mesmo. E aí todo o processo faz sentido. Você vê a importância de meditar. Você vê a importância da sua prática, de você olhar como o seu corpo se comporta, para você se comportar no resto da vida como uma expansão do seu treinamento. Pensa nisso. Esse é um dos vídeos mais importantes que eu poderia fazer. É uma das mensagens mais importantes que eu poderia te transmitir. Você vai perceber que o treinamento é amor, que o caminho é amor, que a expansão é por amor, que a cura é por amor. Repassa esse vídeo, passa essa mensagem, ela é muito importante. Eu tenho certeza que vai fazer diferença, como está fazendo diferença para todos os meus alunos, ter esta concepção, né? Para que você não pense que eu tenho que me disciplinar, eu só tenho que apenas expandir o cuidado que eu tenho comigo, para o meu gesto, para o próximo. E aí, o cuidado com a vida, com a criação de Deus, eu vou estar, né, sendo mais uma pessoa no exército de Deus. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.